Fala pessoal, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu gostaria de trazer para a nossa reflexão a ideia de onde é que começa a nova aliança, onde que começa o Novo Testamento. Então vamos lá. Mateus no capítulo 5, no verso 17 diz: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Isso quem fala é o Messias, o qual todos nós conhecemos como Jesus. E o que acontece? Ele diz bem claro aqui que não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Então, o que o Messias está querendo dizer aqui é que em sua vinda e sua vida, ele viria para respaldar a lei e os profetas. Pois em verdade vos digo que antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei até que tudo se cumpra. Então, ele está dizendo no texto que a lei não vai passar só quando a terra for destruída, não. Ele está dizendo aqui, a lei ela só irá passar quando ela for cumprida. Não é que nem que se a terra e o céu fosse destruído, a lei passaria. Não, ele está dizendo que a lei só irá passar quando tudo for cumprido. Como foi que ele cumpriu a lei? Ele cumpriu a lei em sua vida, quando as profecias, os relatos sobre aquele que haveria de ser o descendente da casa de Davi, iria nascer, iria ser o braço do Pai, o braço do Criador. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, ele disse, aqui o texto diz que ele viu que tudo já estava preparado para se cumprir, para estar consumado aquilo que estava nas Escrituras. E ele disse: está consumado, e entregou seu espírito. No grego, se eu não me engano, está escrita a palavra tetelestai, que significa a dívida está paga. Agora é interessante isso que Paulo fala, porque Paulo cita Levíticos, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, Paulo aqui está tirando o último resquício da lei, que é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é da lei, isso não é da graça. E aí ele digo, porém, ele diz, digo, porém, quando ele fala digo, porém, ele está anulando o que foi dito antes. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Paulo entendia a chave do entendimento. Paulo sabia que isso era uma chave para o entendimento. Por quê? Quando você se vê em espírito, você anda em espírito, e você vai entender que o seu próximo também é um ser espiritual. Essa é a chave que Paulo conseguiu entender para que não houvesse mais divergência entre as pessoas, como diz no verso 15. Agora, em Hebreus, no capítulo 12, verso 2,
O escritor diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e esta está assentado à destra do trono do Pai, do Criador de Deus. O que acontece? Imagina só, muitas pessoas, a maioria das pessoas tem fé, tem uma crença. Imagina ali naquele país onde o Messias nasceu, Israel, onde essas pessoas nasceram, com todas aquelas histórias de profetas, de Cristos, de Messias, de milagres, e aí a pessoa ela via a pessoa que não era que era um publicano, que não era um assíduo ao templo, ele se via como uma pessoa abaixo da sociedade. O que acontecia? Ela não tinha um ânimo para investir em si mesmo, porque achava que a sua vida era uma vida perdida. Como nos dias de hoje, um jovem, ele ouve tanto da família que ele é uma pessoa errada, que é uma ovelha negra, que ele não vai para o céu, que ele não vai receber os favores dos anjos, porque ele faz isso, faz aquilo e não recebe uma instrução real e acaba falando assim: ah, já que eu vou para o inferno, estou condenado a ir para o inferno, eu vou me jogar no inferno de vez. É isso que acontece. E aí a pessoa acaba tomando atitudes que não eram para tomar, entendeu? Levada às ideias errôneas, ao vento, a doutrinas de demônios. E quando eu sei que eu sou salvo no Espírito e a minha carne é responsabilidade minha, entendeu? Aí a coisa já muda, porque eu sei que eu sou responsável pelos meus atos, então eu vou tentar ser um ser humano melhor, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Crer. Crer é salvação na mente. Mas, e daí se não creram? Por acaso a infidelidade deles anularia a fidelidade do Pai? De modo nenhum.